A mensagem do reino, a mensagem do evangelho do reino. Mensagem do evangelho do reino. Qual é a mensagem do evangelho do reino? Arrependa-te e cresça. Qual é o mistério do reino? O reino. O reino está presente. O reino é futuro. O reino é eterno. O reino é presente, o reino é futuro e o reino é eterno. Qual é o papel da igreja? Vou dar duas opções, opção A e opção B. Opção A, anunciar o reino como arautos. Opção B, estabelecer o reino como o rei. Qual é o papel da igreja? Facinho. Todo mundo passou adiante, então você lembra de tudo. Só para dar uma revisada. Nem pode esquecer, né, irmão? Por que Jesus estendeu a graça para nós e nos salvou? Está lá em Daniel 7. Quando Jesus recebe o reino do Pai, todo domínio, toda glória, todo poder, ele não vai trabalhar sozinho no seu reino. Ele não vai organizar a terra sozinho. Ele não vai se assentar no trono em Jerusalém e vai estalar os dedos e pum, aconteceu, deu. Não. Vai ser um processo e a igreja, nós, os santos, vamos herdar o reino junto com Cristo. Nós vamos servir o nosso rei durante toda a eternidade, iniciando pelo milênio e depois toda a eternidade. Então é para isso que ele nos salvou. Ele nos salvou para que nós possamos herdar o reino junto com ele. E hoje nós vamos falar sobre o fim dos tempos com o intuito de trazer as 4 principais visões a respeito do fim dos tempos, que como é encarada pela igreja. Tem mais visões do que essas 4, mas eu vou trazer 4 que são as 4 mais comuns, e o meu intuito não é convencer você de qual é a certa e de qual é a errada, mas como eu fui convidado para liberar, vou liberar obviamente aquela que eu acredito. Mas se você pensa diferente, foi ensinado diferente, não tem nenhum problema, continuamos sendo amigos, sendo irmãos em Cristo. O que eu peço para você é que você consulte o Espírito Santo, leia a sua Bíblia, e se você realmente chegar à conclusão de que você está certo e de o que eu vou falar está errado, não é dessa forma, não tem nenhum problema. É apenas para que nós possamos conhecer todas as visões e sabermos qual é a visão dessa casa. Se você congrega aqui, é a visão que eu também acredito, é o pré-milenismo histórico, no MVEC, a gente também tem essa visão. Não sei se tem mais algum irmão de alguma outra igreja aqui. Mas como eu disse no começo, o objetivo é revelar a Cristo, não é argumentos teológicos ou pontos de vista e palavras difíceis. Amém, irmãos? Amém. Então, por que nós devemos estudar o fim dos tempos? Eu vou falar 4 razões, tá? Eu vou falar 4 razões de por que nós devemos estudar o fim dos tempos. Olha ali o número 1 ali, ó. Ali está escrito 5 razões, mas esse aqui é um modelo desatualizado. Atualizado para hoje é 4 razões. Número 1. Conforme a volta de Jesus se aproxima, uma dinâmica única se desenvolverá na Terra, com grandes trevas e grande luz. Então, o que vai acontecer na última geração? A última geração ela vai enfrentar um aumento do pecado muito grande, um aumento da maldade, da malignidade. Ela vai enfrentar grandes trevas, ela vai enfrentar perturbações cósmicas, ela vai enfrentar tribulações, ela vai enfrentar o avanço da cartilha LGBT, ela vai enfrentar o ódio das nações por sermos cristãos. Ela vai enfrentar essas coisas. Então, o que eu estou dizendo aqui, não fique preocupado, assustado, quando você vê coisas acontecendo, quando você vê leis sendo aprovadas contra a igreja. Por quê? Porque é necessário que essas coisas aconteçam, porque está escrito na Bíblia que vai acontecer. Está escrito que a maldade vai escalar, está escrito que o mal vai escalar no fim dos tempos. Letra B, a última grande colheita de almas e o último grande avivamento. Em contrapartida, que nós vamos estar vivendo nesse período, com o pecado aumentando e o ódio entre os irmãos, até mesmo dentro da igreja, e o mundo se voltando contra nós, contra os cristãos, a igreja vai estar vivendo o seu período mais glorioso. O período mais glorioso da igreja vai ser
esses últimos dias que a igreja vai estar vivendo o último grande avivamento da história, que é o avivamento dos últimos dias, que é o avivamento que nós viemos orar e clamar aqui nas salas de oração, o movimento global de oração ora por esse avivamento, não apenas um avivamento local que vai vir e vai passar, mas um avivamento dos últimos dias que vai permanecer até que Jesus Cristo retorne e vai se espalhar por todas as nações, não algo local, como foi os últimos avivamentos. Tiveram uma média aí de 3 a 4 anos, um avivamento dura, de acordo com a história do avivamento, se você pegar mais ou menos a média, 3 a 4 anos, um avivamento local dura. Ele vem, fica um tempo e depois ele passa. Teve avivamentos que duraram mais e avivamentos que duraram menos, mas na média vai dar 3 a 4 anos. Mas eu não vou falar sobre avivamento hoje, eu vou falar sobre fim dos tempos. Então vai acontecer isso, certo? Nós precisamos estudar e conhecer, porque vai ter essa dinâmica. À medida que o mal aumenta, a glória também aumenta. À medida que a perseguição intensifica, a presença de Deus também se intensifica. Número 2, razões bíblicas. Existem nas Escrituras, irmãos, 150 capítulos destinados a explicar e a falar sobre o fim dos tempos, sobre esses eventos, sobre essas coisas que eu estou falando para vocês. 150 capítulos é muita coisa. É muita coisa. Se você parar para pensar que, se nós somarmos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você sabe quantos capítulos tem? Os 4 evangelhos juntos tem 89 capítulos para falar sobre a vida e obra de Jesus Cristo, no caso, os 4 evangelhos. Toda a Bíblia fala sobre ele, obviamente, mas é algo significativo. Se você soma os 4 evangelhos, tem 89 e a palavra de Deus tem 150 para treinar a igreja, para preparar a igreja para os eventos do fim, é algo que biblicamente é importante, é algo que é importante para Deus. Se é importante para Deus, tem que ser importante para mim. Ponto número 3, razões pastorais. A igreja precisa entender a narrativa bíblica. O que é isso? O que a Bíblia realmente fala sobre o fim dos tempos, os eventos do fim, previamente do seu desenrolar, para que nós não venhamos a sucumbir à narrativa secular, ou seja, aquilo que todo mundo fala, aquilo que a gente escuta todo mundo falar sem base bíblica, apenas aquilo que foi ensinado de pai para filho, ou estejamos dentre aqueles citados por Paulo como os que entrarão em apostasia. E agora eu quero ler 2 textos e eu quero falar aqui sobre as razões pastorais. Está acompanhando lá? Ali, ó. 2 Tessalonicenses 3,5. Está vendo ali aquele texto? Não vos deixeis enganar, de forma alguma, por ninguém. Porquanto antes daquele dia, antes do dia, com letra maiúscula, que é o dia do Senhor, o retorno do Senhor, virá a apostasia. E então será revelado o homem da iniquidade. Está falando do anticristo. O cenário para o anticristo vir é um cenário de apostasia, rebelião contra Deus, esfriamento da fé, pessoas ofendidas contra Deus, dentro e fora da igreja. É um cenário perfeito para que o anticristo se manifeste. Então, antes do retorno de Jesus Cristo, virá a apostasia. E então será revelado o anticristo, o filho da perdição. A sequência vai dizer: aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, que se chama Deus, ou é objeto de adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Então o apóstolo Paulo, presencialmente na igreja, na cidade de Tessalônica, então compartilhou muito mais com a igreja do que ele escreveu aqui. Se ele talvez não tivesse ido, ele não tivesse compartilhado, talvez ele tenha escrito mais aqui para a gente. Mas como ele foi meio sucinto na explicação. Mas o que eu quero chamar a atenção, antes daquele dia virá a apostasia. O que é a apostasia? Rebelião contra Deus, ofensa contra Deus, pessoas ofendidas. Eu pergunto a você, o que faria uma pessoa no fim dos tempos se ofender contra Deus? Entrar em rebelião contra Deus, não querer mais o Senhor.
Aqui já nós estamos falando, por exemplo, de um ateu, porque estamos falando de alguém, estamos falando de ofensa contra Deus, rebelião contra Deus, apostasia dentro da igreja. É algo que a igreja vai experimentar. O entendimento errado do fim dos tempos. Por isso que é tão importante essa mensagem. É uma razão pastoral. Por isso que é tão importante a primeira conferência sobre o fim dos tempos na cidade de São Francisco do Sul. Você está ouvindo essa mensagem de antemão. Você sabe o que vai acontecer. Quando os eventos acontecerem, descritos em Mateus 24, que você vai ler depois na sua casa, ele na íntegra, é o sermão escatológico de Jesus, você não vai se sentir ofendido com Deus quando você ver a maldade escalando. Você não vai se sentir ofendido com Deus quando você ver o mal aparentemente vencendo. Você não vai se sentir entrar em rebelião contra Deus quando você vê que as nações te odeiam por você ser um cristão. Agora, se você tem um entendimento errado do fim dos tempos, você acredita, por exemplo, na igreja vitoriosa no fim dos tempos, a igreja que vence em estabelecer o reino, ela implanta o reino, ela cristianiza as nações, a igreja vence. Então você veio uma vida inteira aprendendo isso e foi ensinado que vai ser dessa forma, ou você foi ensinado que você vai ser arrebatado, não vai ver acontecer absolutamente nada, você vai para o céu e lá você vai ficar pulando nas nuvens e brincando e nada vai acontecer, você não vai ver nada dessas coisas. Então você vê essas coisas começar a acontecer, você vai dizer, mas espera aí, isso não faz nenhum sentido, e você é um forte candidato a entrar em apostasia e ficar ofendido com Deus, porque você não está entendendo qual é o propósito do fim dos tempos para a igreja. E há um propósito do fim dos tempos para a igreja. Qual é? Amadurecer a nossa fé, à medida que nós somos protegidos pelo próprio Deus no meio de toda a tribulação. É isso que vai acontecer. A proteção do Senhor estará com a igreja. Mais na frente eu vou falar sobre isso. Olha o outro texto ali, o segundo ali. Esse ali vai ser Mateus 24, 9 e 10. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Alguns, irmãos, sim, eles foram separados por Deus para serem mártires, da mesma forma como aconteceu na igreja primitiva e vem acontecendo ao longo da história da igreja. E sereis odiados por todas as nações. Todas as nações. É uma afirmação forte. Por serem meus seguidores. Palavras de Jesus Cristo. Nessa época, muitos ficarão escandalizados. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando o que Paulo falou. Quando Paulo escreve 2 Tessalonicenses 3, Paulo está se referindo a esse versículo do discurso de Jesus, Mateus 24, 14. Nessa época, é a mesma época da apostasia, onde o amor de muitos se esfriará. Muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. A palavra-chave para mim aqui é trairão uns aos outros. Porque eu pergunto para você, quem pode trair você? Quem pode trair você? Qual é a diferença entre traição e engano, por exemplo? Por exemplo, fui comprar um carro e um cara me enganou. Eu fui arrumar um carro e o cara me enganou. Ou eu fui fazer qualquer coisa e fui enganado. Isso não é ser traído, é ser enganado. Porque a traição envolve um elemento de conexão emocional. Por exemplo, o meu melhor amigo, ele me traiu. Por exemplo, a minha esposa, ela me traiu. Por exemplo, meu pastor, ele me traiu. Por exemplo, meu irmão na fé, ele me traiu. Então a traição, ela fala a respeito dos domésticos da fé e fala a respeito das pessoas dentro da sua casa. Então é algo muito sério no fim dos tempos. Você sendo talvez traído pelo seu pai, você sendo talvez traído pela sua mãe, pelo seu irmão, é algo que você precisa estar preparado para que isso não faça você entrar em apostasia. Por exemplo, se eu perguntasse para minha esposa, por exemplo, se eu não viesse mais à igreja, eu abandonasse a fé, não quisesse mais saber de Deus, não quisesse mais saber de nada de igreja, fosse viver a minha vida. Um dia eu perguntei isso para ela já. Será que ela continuaria sendo
cristã, ela continuaria na igreja sozinha? Ela continuaria fazendo as coisas de Deus mesmo que eu não quisesse mais? E a resposta a essa pergunta, você vai pensar nisso. Se os meus pais não quisessem mais, se meu marido não quisesse mais, se o meu pastor fosse pego em um escândalo e ele se desviasse, qualquer coisa, você tem que pensar: será que eu abandonaria a fé também? Será que eu me desviaria? Será que isso me abalaria? A resposta a essa pergunta evidencia onde está o seu fundamento. Se ela abandonasse a fé, quer dizer que o fundamento dela era eu e não Cristo. Se o pastor cair em adultério e você abandona a fé, ou se escandaliza, ou entra em apostasia, se esfria na fé, porque você pensa assim: poxa, ele era o pastor e ele caiu, o que dirá de mim? E você sai, quer dizer que o seu fundamento era o seu pastor. A igreja no fim dos tempos precisa ter um fundamento só, porque muita gente vai cair. O falso vai ser exposto, o joio vai ser separado do trigo. Dentro da sua casa, se tiver um falso e um verdadeiro, o falso vai arregar, vai ser exposto. A mensagem do fim dos tempos, ela traz essa seriedade aos nossos corações, para que o nosso fundamento esteja em Cristo. Mas em contrapartida, ao mesmo tempo que muitos entraram em apostasia, como as Escrituras falam, Joel 2,28 vai falar que será derramado um grande avivamento e a glória de Deus encherá toda a terra e milhões de novos salvos e crentes entrarão no reino de Deus. Então o que está acontecendo no período de fim dos tempos? Está acontecendo uma limpa, um amadurecimento. Quem não é e diz que é, vai sendo peneirado e vai saindo e vai perdendo, mas novos, cada um vê a igreja perseguida. Porque a igreja perseguida continua crescendo, porque cada um que é martirizado, por causa do testemunho daquele que foi martirizado, se convertem mais 100, se convertem mais 200. Então eles conseguem pegar mais um, e eles martirizam mais um, mais 200, por causa do testemunho daquele cara. É dessa forma que vai acontecer, a igreja crescendo cada vez mais, mas nós temos que estar preparados. Se o meu fundamento não for Cristo, o firme fundamento, minha casa estiver alicerçada na areia, eu sou um forte candidato a entrar em apostasia, quando as traições começarem a acontecer. Então agora é um período que, sinceramente, se já está difícil para você ser cristão, vir à igreja, cumprir as disciplinas espirituais, então tem que acender um alerta na sua cabeça. Por quê? Porque daqui para frente vai ficar mais difícil. Esse é o momento de aprofundar as nossas raízes. Esse é o momento de nós solidificarmos o nosso fundamento, conhecermos a Jesus Cristo intensamente, buscarmos de todo o nosso coração. Porque as profecias bíblicas para o fim mostram que nós seremos protegidos e guardados, mas mostram que nós sofreremos pressão. Então nós precisamos estar preparados. Por isso que é uma razão pastoral, e a mais importante, saber de antemão o que vai acontecer e me preparar para isso é muito melhor do que eu acreditar que eu não vou passar por nada. Porque vamos supor que todos nós estejamos errados e Jesus Cristo vai vir num piscar de olhos, que não é isso que a Bíblia diz, e nós vamos ser tudo arrebatados, nós não vamos passar por nada. Beleza, a gente se preparou para o pior. Aquele que se prepara para o pior sempre ganha o melhor. Agora, se eu sou um cara escapista, eu estou me preparando para ir embora, a hora que eu ficar, aí é o problema. Está entendendo? Aí deu ruim. Aí deu ruim. Por isso que essa é a hora, irmãos. E é muito importante nós aprofundarmos o nosso conhecimento de Deus, lemos as Escrituras, orarmos. O Luciano falou, é algo que a gente sempre tem falado, eu sempre procuro falar das disciplinas espirituais, mas estudar o fim dos tempos, conhecer o que a Bíblia diz sobre esse tema, para mim, Luiz, foi o que mais fez a minha fé crescer. Para mim, Luiz, foi o que mais fez eu conhecer a Cristo. Foi o que realmente mudou, tralo na minha cabeça, mudou a forma como eu vivia a minha vida. Mudou. Eu era um antes de conhecer, e depois de conhecer eu mudei, porque eu comecei a me posicionar e me preparar para isso aqui. É tipo assim, é um nível a mais. No nível das águas, a profundidade que você vai mergulhar um nível a mais.
Você vai conhecer um Jesus, você vai conhecer o Jesus, que ele é o rei, que ele é o noivo, mas que ele também é o juiz. E você vai se apaixonar por esse cara, porque você vai ver o cuidado dele para com você durante todo esse período. E ele te ama a tal ponto que ele fez você sair da sua casa, sentar aqui e ouvir que você precisa se preparar antes que aconteça. Porque ele não quer que a sua noiva seja pega de surpresa. Porque o dia do Senhor não virá como um ladrão à noite para você, virá como um ladrão à noite para quem está no mundo. E depois nós vamos passar por isso aí também. Razão número 4. Há poder no conhecimento. Jeremias 23, 20. Quanto mais conhecemos, mais compreendemos o que está acontecendo. Então, quanto mais eu conheço das Escrituras, mais eu compreendo o que está acontecendo quando eu ligo a minha televisão. Eu não me assusto quando eu vejo o Joe Biden, por exemplo, ganhar as eleições nos Estados Unidos, o Lula ganhar no Brasil, o outro ganhar, o comunismo avançando. Eu não me assusto quando eles querem aprovar leis que os pastores são obrigados a fazerem casamentos homoafetivos, senão vão para a cadeia. São tudo coisas que a igreja ainda treme. A igreja ainda, meu Deus, mas como que isso está acontecendo? Vai acontecer. Quanto mais eu conheço do que a palavra de Deus diz, mais eu compreendo o mundo ao meu redor e cada vez eu me assusto menos. Eu me assusto menos e eu me posiciono mais de acordo com as Escrituras. Letra A. O poder do conhecimento, ele afeta a nossa vida de oração e aumenta a nossa paixão pelo retorno, construindo nossa confiança em Deus. Letra B. Ele nos conecta ao que as Escrituras dizem, não a mídia e a sociedade. A mídia e a sociedade, os filmes de Hollywood, os artistas famosos da Globo, do Instagram e o pessoal, a maior alegria, não posso generalizar, tem muita gente boa nesse meio, obviamente, mas cara, eles querem fazer pensar que nós estamos loucos, isso é uma mensagem para louco, e realmente aquele cara que segue Jesus e que acredita que Jesus vai voltar é aquele mendigo louco no filme que de fato tem uma placa assim, segurando assim, Jesus vai voltar. Você já viu um filme de Hollywood assim, com um mendigo com uma placa? Essa é a imagem que eles querem passar. Lê Apocalipse, você vai ficar louco. Acredite no retorno de Jesus Cristo, você vai ficar louco. Se prepare para isso, então você é retardado. Essa é a mensagem que a grande mídia quer passar. Por quê? Porque faz parte da agenda de Satanás. Não permitir com que a igreja esteja preparada no dia que Jesus voltar e as coisas começarem a acontecer. Satanás quer que nós venhamos a nos odiar, trair uns aos outros e entrar na apostasia, com certeza. Ele não quer que estejamos preparados. Letra C. Ele nos dá o discernimento quanto à aplicação da palavra, em termos de como viver em tempos como esse. Eu falei ontem, o tempo do fim exige um tipo de pessoa diferente. Os tempos do fim exigem um tipo de pessoa específica para os tempos do fim. E eu realmente acredito que podemos ser a última geração. Então, se podemos ser a última geração, pela primeira vez na história isso aconteceu. As outras gerações acreditavam que eles podiam ser, mas não podia, porque o Evangelho não havia sido pregado em todas as nações, ainda. Na nossa geração, ainda não foi. Mas os estudos apontam que devido ao avanço da tecnologia, inteligência artificial, missionários, esforço da igreja e tudo mais, temos o potencial de ver o Evangelho ser pregado em todas as nações, na nossa geração. Então, pela primeira vez na história, nós de fato podemos ver o retorno de Jesus Cristo. Se os caras se prepararam, nós não vamos nos preparar, vamos negligenciar. Tem até um texto, que eu não anotei aqui, mas eu vi na memória agora, eu acho que em 2 Pedro, que Pedro fala sobre isso. Então nós vamos apenas, quanto à volta do Senhor, o pessoal fala, mas já fala há milhares de anos, meu tataravô já esperava a volta do Senhor. O que aconteceu com a promessa da sua vinda, eles falam. Isso mesmo, 2 Pedro, esse texto aí mesmo. 15, eu acho. Isso. Então é isso, nós temos que estar preparados. E aqui tem uma razão bônus. Essa razão bônus é a razão número 5 aí que eu falei, né? Tinha que ter botado aqui. Então foi 4 razões e uma razão bônus. Como um amigo de Jesus, eu me importo com os pesos do seu coração. Quando o rei noivo retornar, eu quero me colocar diante dele como seu
amigo. Queria que você abrisse a sua Bíblia, não está ali, mas eu quero falar sobre isso, sobre ser amigo do noivo, sobre ser amigo de Jesus. João 3:29. Abre aí a sua Bíblia. O que aconteceu? Olha para mim antes aqui para eu dar o contexto para vocês, que eu vou ler só um versículo chave. Jesus é batizado por João Batista, certo? Jesus começa seu ministério público. Jesus começa então a batizar as pessoas. João Batista, ele continua o seu ministério, ele continua batizando também. Então João Batista tinha discípulos, tinha os seguidores dele, e Jesus tinha os seus discípulos. Então os discípulos de João chegam para ele e dizem assim: mestre, João Batista, né? Mestre, aquele Jesus que tu batizou aqueles dias atrás, ele está roubando o nosso povo da nossa igreja aqui. E agora o povo da nossa congregação, ele está indo se batizar com Jesus e estão abandonando nós aqui. É isso que está aí na Bíblia. Se você ler a partir do versículo 26, vai dizer assim, João 3:26. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que eu vos disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado como seu precursor. O precursor é o arauto, que eu falei ontem, é o que dá a notícia, é o que prepara o caminho. Então precursor você já sabe o que é. Agora olha o 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. João Batista ele disse: pessoal, eu não sou o noivo, esse pessoal aqui não é meu, eu sou o amigo do noivo. O amigo do noivo é aquele que não se relaciona com a noiva, não se deita com a noiva. Por exemplo, como que seria o Luiz se deitar com a noiva para não ficar assim, sem dar um exemplo prático para você entender? Eu sou amigo do noivo, tá? Mas eu sou líder de adoração. Daí eu estou aqui, tocando e cantando. Vocês são a noiva. E eu sou líder de adoração. E eu estou aqui liderando. Só que daqui a pouco eu começo a aceitar a adoração da noiva para mim. Eu começo a me relacionar com a noiva. E foi isso que esse foi o pecado de Lúcifer, na verdade. Eu começo a pensar: poxa, se essa adoração fosse para mim, poxa, em vez de ser um cara amigo do noivo que pega vocês pela mão através da adoração e aponta para ele, leva vocês para ele, eu começo a atrair vocês para mim, porque agora eu já preciso dessa adoração também, porque agora eu já gosto dessa adoração, porque eu gosto de ser famoso, eu gosto de ser bacana, eu gosto que as pessoas me vejam, eu gosto que as pessoas me vejam cantar. Então eu começo a receber adoração para mim, eu começo a me relacionar com a noiva, que não é minha. Isso não é ser um amigo do noivo, isso é ser um inimigo do noivo. O costume hebraico também é do amigo do noivo. É? É costume hebraico, né? O cara ia casar com a noiva, né? Deixar um amigo. Isso. Um amigo que ia consultar ela. Fala que ela gosta disso. Essa figura do amigo do noivo, por que João usou essa figura? Exatamente por isso, porque para eles fez todo sentido. Eles sabiam o que significava o amigo do noivo, a cultura deles. Quem é o amigo do noivo? É tipo, para nós seria tipo o padrinho, tipo o padrinho de casamento. Por exemplo, acontecia da seguinte forma: o noivo, ele ia na casa do pai da noiva para pedir para casar com ela. Então ele chegava lá e ele pedia para casar com ela. O que eles combinavam? Era uma combinação, um acordo entre o noivo e o pai da noiva. Eu vou pagar tanto, o dote é tanto, eu vou fazer uma casa de tanto, e não sei o que, e daí eu caso com a tua filha.
E daí, se o pai da noiva concordasse, a noiva ia sair do seu quarto, ela ia estar lá no quarto, e em cima da mesa ia ter uma taça de vinho. E daí a noiva ia sair do seu quarto, e daí a noiva ia então ver qual é o noivo, qual é a pessoa que está falando com o pai dela, e ela ia dar o consentimento dela ou não. Então ela ia sair, ele ia ver, o noivo que quer casar comigo é fulano e tal. Tá. Então ela vai decidir. Se ela quisesse casar com o cara, ela ia pegar a taça de vinho e ela ia tomar um gole. Se ela não quisesse casar com o cara, ela ia virar as costas e ele ia voltar para o quarto. E o acordo seria desfeito. Esse é o contexto do casamento. Então eu quero que você agora faça uma associação com a ceia do Senhor. O que você faz domingo uma vez por mês. O que você faz como noiva de Cristo. Esse é o simbolismo. Você pega o cálice e você toma. O que você está fazendo? Você está dizendo, eu aceito me casar com você. Eu quero me casar com você. Quando Jesus Cristo veio, ele veio pagar o dote para o pai da noiva. Quem era o pai da noiva? Quem é o príncipe desse mundo? Você era escravo de quem? Satanás, do pecado. Jesus Cristo, com a sua vida, ele paga o preço, ele paga o dote. Com seu sangue, escorre pelo seu corpo, ele paga o dote. E ele diz, está pago, agora eu quero saber se a noiva quer casar comigo. Então, esse é o simbolismo da ceia do Senhor. Você sai do seu quarto, do seu lugar secreto, e você toma o cálice, você diz, eu quero casar com você. E onde é que está o amigo da noiva nisso? O amigo do noivo nisso tudo? O amigo do noivo é a pessoa que agora fica responsável por cuidar da noiva e fazer o meio campo entre o noivo e a noiva. É como se fosse um padrinho. O que vai acontecer? O noivo vai dizer o seguinte, beleza, ela tomou o vinho, então nós vamos nos casar, certo? Agora é o seguinte, eu vou embora, eu vou trabalhar, eu vou preparar um lugar, vou construir uma casa, eu vou preparar a festa do casamento, eu vou organizar todas as coisas que o noivo não falava mais com a noiva. Só quem falava com a noiva é o amigo do noivo. E o noivo ia embora. E a noiva ficava naquela expectativa. Será que o noivo vai voltar? Quando que o noivo vai voltar? Quando que o noivo vai voltar para ir buscar? E ela ficava naquela expectativa. Tem várias parábolas de Jesus sobre isso. A parábola das virgens, que elas ficam esperando o retorno do noivo, com a lamparina acesa, que é o óleo, que é a unção, que é a presença, que é a intimidade. Tem várias histórias nas escrituras sobre essa cena que envolve o casamento judaico, o casamento hebraico. Então qual é o papel do amigo do noivo? É dizer para a noiva e cuidar da noiva. A noiva está na casa do pai dela, mas o amigo do noivo fala ele vai lá, ele conversa com a noiva. O noivo, olha, o noivo mandou dizer isso para ti. Ele disse que ele vai voltar. O noivo disse, preparando o lugar, esses somos nós, pastores, líderes, vocês. Olha, o noivo vai voltar. Ei, não precisa ficar preocupado, o noivo está preparando um lugar, ele está estabelecendo as coisas, ele vai voltar. Isso é ser amigo do noivo. Até que não havia WhatsApp, não havia carta, havia carta, mas demorava muitos dias, meses para chegar. Ela ficava naquela expectativa, quando o noivo vai voltar? Até que um belo dia o noivo voltava. E o noivo então pegava ela e eles iam para o casamento. Essa é o contexto do amigo do noivo. Nós somos chamados a ser aquele que não se deita com a noiva, não se relaciona com a noiva, mas conduz a noiva para o noivo, lembra a noiva que o noivo vai retornar e é um amigo de Jesus. Entenderam? A questão da Santa Ceia e tudo mais. Essa é a razão bônus, ser amigo de Jesus, amigo do noivo. Agora, olha ali, agora eu vou entrar no X da questão. As principais visões sobre o fim dos tempos. Nosso objetivo é crescer em amor e revelação, nunca incentivando o desenvolvimento de um espírito de debate ou orgulho, mas sim mansidão e humildade, ok? Como eu falei no começo ali. Então, a primeira visão que eu vou trazer é a visão que a gente acredita aqui. É a visão do IHOP, por exemplo, do Mevan, e várias outras igrejas, ministérios
O Dizescope, por exemplo, o Vitor Vieira, vários. O Brasil está começando a se despertar para isso aqui, e isso é muito bom, que é o pré-milenismo histórico. É a visão que fala isso tudo que eu falei, é a visão que eu acredito. Quais são os principais pontos dessa visão? A profecia bíblica ela é abordada de forma literal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a Bíblia diz, foi profetizado que Jesus, ele, no seu retorno, ele vem com um manto salpicado de sangue, porque ele se envolve na batalha do fim dos tempos, isso não é simbólico. Isso não é, isso quer dizer que... Não, isso quer dizer que ele vai vir com o seu manto, será salpicado de sangue, porque ele vai se envolver na batalha. É literal. Nós acreditamos que as profecias bíblicas são literais. O que diz que vai acontecer, vai acontecer. Quando diz que o anticristo ele vai, por exemplo, sofrer uma ferida de morte na cabeça, e depois ele vai parecer que está morto, mas depois ele vai ressuscitar, nós acreditamos que isso vai acontecer. Nós vamos ver isso acontecendo pelas redes sociais, pelas mídias sociais, enfim. Acreditamos que são coisas literais. Próximo. Israel é central no plano de Deus. Não existe a sua substituição pela igreja. Não acreditamos na teologia da substituição. Não acreditamos que a igreja é o novo Israel. Não acreditamos que Deus ficou bravo com Israel, Jesus ficou bravo com o povo judeu e agora ele se voltou para as nações, e o objetivo dele é que o povo de Israel se perca ou sofra ou seja punido no fim dos tempos porque eles mataram Jesus. Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Jesus é judeu, e da mesma forma que você é brasileiro e você ama o Brasil e você ama os seus conterrâneos, seus amigos brasileiros, se você nunca viajou para fora do Brasil e nunca esteve em lugares que falam outras línguas, eu já fui, então eu posso dizer para você como é que é. Quando você acha um brasileiro, é muita alegria, é muito legal. Meu, cara, o que você está fazendo aqui, cara, e tal, e o papo já flui, porque já está no teu idioma, e tu é da onde, coisa e tal, você já fica amigo, coisa que se estivesse no Brasil eu nunca ficaria amigo. Você gosta de quem é do seu povo. Jesus ama os judeus. Jesus é judeu. Os judeus não foram substituídos pela igreja. A única coisa que aconteceu foi a ordem que foi invertida. A palavra de Deus, Jesus, quando ele veio, a Bíblia é muito clara, ele veio para os seus, ele veio para os judeus. Então o propósito, o plano original de Deus seria o seguinte: vou pregar para os judeus, eles vão me aceitar, e os judeus serão a luz do mundo, serão a nação, serão luz para as nações, que a profecia de Isaías 62, eles vão ser, mas vão ser no final, e vai dar tudo certo, e eles vão pregar o Evangelho para as nações. O Evangelho vai chegar até nós, os gentios, através dos judeus. Claro, Deus é soberano e ia saber que não ia dar certo, mas o nosso propósito era esse. Então ele prega para os judeus, e os judeus vão lá e matam ele, não aceitam a mensagem, não querem saber. Então ele diz assim: então tá bom, então o apóstolo Pedro, fulano de tal vai continuar pregando para os judeus, mas eu vou levantar o apóstolo Paulo e ele vai pregar para os gentios, e agora eu vou para as nações, e todas as nações vão ouvir falar do meu nome. Mateus 24:14, o evangelho vai ser pregado em todas as nações primeiro, e só depois as nações, que são vocês, que eram para ser os últimos a serem salvos, vocês vão ser os primeiros a serem salvos, e os judeus, que eram para ser os primeiros, eles vão ser os últimos, porque vocês vão pregar para eles no fim dos tempos. Então, quando o evangelho é pregado em todas as nações, Paulo chama de a plenitude dos gentios. Lembra que eu falei ontem? Os judeus estão com seu coração, seus olhos endurecidos para o evangelho, por causa disso, porque eles rejeitaram. Mas então Deus esqueceu deles, é isso que quer dizer? Não. Deus vai salvar a todos. Todo Israel será salvo. Quer dizer que todo judeu vivo na terra no dia do retorno de Jesus Cristo será salvo. Todo judeu vivo na terra no dia do retorno de Jesus Cristo será salvo. Israel será a única nação da terra. Todas essas nações aqui, ó, bastante nação, né? Israel está aqui, ó.
pequenininho aqui, ó. Essa nação aqui, todos os judeus, todo mundo que fizer parte dessa nação, no dia do retorno de Jesus Cristo, ela será a única nação da terra que toda a nação será salva. Essas outras nações terão muitos salvos, mas terão muitos que não serão. Não tem uma promessa na Bíblia que diz assim: todo brasileiro será salvo, todo americano será salvo, todo russo será salvo. Não, um pouco vai e um pouco não vai, mas todo Israel vai ser salvo no dia do retorno de Jesus Cristo. Porque está na Bíblia vai acontecer. Como eles serão salvos? Porque eles vão aceitar a Cristo, eles vão clamar para que Ele venha. E como eles vão aceitar a Cristo? Porque nós vamos pregar o Evangelho para eles. Era para eles pregar para nós, eles não quiseram. Agora nós vamos pregar para eles, porque veio primeiro para nós. Nós somos abençoados. A queda deles resultou em bênção para nós. E daí Paulo diz assim: quanto mais quando eles aceitarem Jesus, vai ser a glória na terra, vai ser o retorno de Jesus Cristo. Esse é o contexto. Letra C. Jesus retorna ao final da grande tribulação. Isso que nós acreditamos, ao soar da sétima trombeta. De acordo com o que diz lá em Mateus 24, diz assim: logo após o tormento desses dias, está falando sobre a grande tribulação, então se verá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele enviará os anjos para juntar os eleitos nos quatro cantos da terra, logo após o tormento desses dias. Então acreditamos que é dessa forma que vai ser. Se diz que é logo após o tormento desses dias que Jesus virá, acreditamos que é logo após o tormento. Daí lá em Mateus 24 diz assim: ao som da trombeta. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que é ao som da última trombeta. E lá em Apocalipse, o quebra-cabeça fecha a peça. Por quê? Nós temos uma série de 7 trombetas, que são 7 juízos de Deus. Qual das 7 trombetas é a última? Não tem pegadinha. A 7. Então quer dizer que se Jesus falou que vai ser o som de trombeta, Paulo falou que vai ser o som da última trombeta, e Apocalipse diz que tem 7, quer dizer que Jesus Cristo vai vir ao final da 7ª trombeta. Bem facinho. Letra D. Nós encontramos com Cristo nos ares e descemos para reinar com Ele na terra, o Evangelho do Reino. Vamos ajudar o noivo a estabelecer o seu reino. Esses eventos inauguram o milênio. Então, inicia-se um período de 1000 anos, que é um milênio, cujo objetivo é o quê? Eu falei para você ontem. Qual é o objetivo do milênio? O que vai acontecer? Governarmos com Ele. Governarmos com Ele, mas o que vai acontecer com a terra? A terra vai ser restaurada, porque quando Deus fez, ela era boa. Então vai voltar a ser como era no Éden. Esse é o processo do milênio. Letra F. Existem 2 ressurreições, é isso que acreditamos. Uma no início e uma ao final do milênio. Qual que é a primeira ressurreição? A ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Eles vão ressuscitar e o seu corpo vai se encontrar com o seu espírito. E eles vão descer para a terra junto com Jesus por causa do reino, para estabelecer o reino e tudo mais, como eu falei. Qual que é, daí o apóstolo João vai dizer assim: bem-aventurados os participantes da primeira ressurreição. Ou seja, é muito bom você participar da primeira ressurreição. Os que estiverem vivos serão arrebatados, os que morreram vão ressuscitar primeiro e vão ser arrebatados primeiro do que nós. Mas tem a segunda ressurreição, acreditamos em 2, lá em Apocalipse 20. A segunda ressurreição é a ressurreição da condenação. Aqueles que não morreram em Cristo, eles ressuscitarão. E o seu corpo vai se juntar com o seu espírito. O Hades vai devolver os seus mortos. Está lá em Apocalipse 20, se você quiser ler. O livro com letra maiúscula vai ser aberto, que é o livro da vida. E os anjos vão trazer os livros com letras minúsculas, que são os livros que as pessoas escreveram sobre elas. É o livro da vida delas. E vai ser comparado. Está no livro da vida e está no livro que o cara mesmo fez sobre ele, viveu a vida dele do jeito que ele queria. E esse julgamento é o julgamento da condenação. É para que se cumpra toda a justiça. E Jesus vai dizer: o justo juiz, você vai para o inferno por causa disso. Vai passar um fio diante dos seus olhos. E ele vai para o inferno, vai para o lago de fogo que arde com enxofre. Agora, uma coisa muito importante: vocês, nós, os crentes, os salvos, vamos passar por isso? Não.
Por quê? Porque nós já fomos arrebatados na primeira ressurreição, entenderam? A ressurreição da segunda, que o livro, com letra maiúscula, é comparado com o livro com letra minúscula, que é o livro que as pessoas escrevem sobre si, é só para quem não morreu em Cristo. Entendeu? O sangue de Cristo nos isenta de todo e qualquer pecado, toda e qualquer condenação. Se estamos em Cristo, somos salvos. Ponto final. Ah, mas o camarada veio uma vida inteira errada, aceitou a Cristo no final da vida. Não importa. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. É dom de Deus, não é mérito de vocês. E ponto final. Entenderam as duas ressurreições? Nós somos arrebatados na primeira, se já estivermos mortos, se não somos arrebatados. Luiz, só que antes essas questões da ressurreição foram interessante. A gente tem essa visão, né, de que... Se tivesse mais tempo, a gente abria lá, Apocalipse 20, só que tu falou ali rapidinho, que aí, tirar a imagem, né, que a gente vai ser ressuscitado para ser julgado, vai ter um telão no céu, só que quando falou o arrebatamento já é se eu já fui arrebatado, já foi. Já fui julgado. Se você já foi arrebatado, já está subindo, já foi considerado justo. Pronto, está resolvido. Agora, se ficar para a segunda ressurreição, esse cara aí, ele já está condenado. Só que para que se cumpra toda a justiça, vai ser mostrado para ele o plano maravilhoso de Deus que tinha para a vida dele, que é o livro com letra maiúscula, e vai ser apresentado. Esse aqui é o livro que você escreveu sobre si mesmo, que é o livro com letra minúscula. Está escrito lá. Então foram apresentados os livros, o livro da vida e o livro com letra minúscula. Isso quer dizer, Apocalipse 20, lê lá na sua casa. E esse é o julgamento da condenação. Então vai ser dito assim: isso é o que eu planejei para ti, isso aqui é o que tu viveu, por causa disso você vai ser condenado e ele vai ser lançado no inferno, para que se cumpra toda a justiça. Ele vai ser ressuscitado para que aconteça isso. Ele vai ser ressuscitado para ser lançado no inferno. É isso que vai acontecer com quem não estiver em Cristo. Então, letra G. Existem letra G. Principais expoentes. O que é principais expoentes? As pessoas ao longo da história da igreja que acreditavam nessa visão. Essa é a visão, irmãos, da geração apostólica. Essa é a visão dos apóstolos. Essa é a visão da igreja. Durante muitos e muitos séculos, era só essa visão que existia. As outras visões vieram depois. São visões mais contemporâneas, são visões mais atuais. Essa é a visão da geração apostólica. Então tem o Papias de Herápolis, tem o Policarpo de Esmina, Justino Mártiro, Tertuliano. Eu sempre procurei botar um contemporâneo nosso, atual, para a gente conhecer. E foi a pessoa através da qual eu conheci, que foi o pastor Mike Bickle, lá do IHOP, em Kansas City. Foi a pessoa que eu estudei. Enfim, essa material, eu esqueci de falar, não fui eu que fiz. Essa divisão, esses pontos aí, eu tirei do livro do meu amigo Vitor Vieira, Escatologia Essencial. Então, se você quiser conhecer mais, estudar mais, se aprofundar mais, compre o livro Escatologia Essencial. Isso aí está lá, tá bom? Esse aí agora, pré-milenismo dispensacionalista. Esse daí é o que a grande maioria da igreja ainda acredita hoje. Essa é a teologia do Deixados para Trás, do filme Deixados para Trás. Eu, durante toda a minha infância, adolescência, até uma parte da minha juventude, com 20 e poucos anos, eu acreditava exatamente como está aí, porque é como havia me sido ensinado. Mas nunca havia lido as Escrituras, nunca havia ido atrás, e nem era muito ensinado na igreja sobre isso, era muito pouco, era apenas que Jesus ia voltar e pronto, e isso era o suficiente, a gente tinha que estar preparado a qualquer hora, porque Jesus podia voltar antes, hoje, na verdade, antes dessa pregação acabar, você tem que estar preparado, porque senão você poderia ficar. Essa é a visão do pré-milenismo dispensacionalista. Então ela acredita, ali está escrito assim, a letra A, arrebatamento da igreja. Ali está escrito errado, é arrebatamento secreto da igreja. Tem um secreto ali. O pré-milenismo dispensacionalista, o dispensacionalismo, qual é a chave para você ver como uma pessoa acredita nisso aqui ou não? É um arrebatamento secreto. É aquele arrebatamento que acontece, fica só a roupa, e o cara vai e fica
justificou, continua a vida dele aqui para daí ser julgado, daí sofrer as tribulações, daí sofrer as perseguições, daí que vem a apostasia, daí que é revelado o anticristo, depois do arrebatamento. É isso que essa teologia acredita. Nesse arrebatamento secreto. Não é como diz as escrituras, que todo olho verá, que vai haver uma procissão real. Isso. É falso isso, né? Esse para mim é falso. Que a gente aprendeu assim mesmo, né? Eu aprendi assim também. E lendo as escrituras, por exemplo, eu li 2 textos para vocês ali no começo, um de Tessalonicenses e um de Mateus. Ali diz assim, se a gente voltar só um pouquinho, só por um texto já é possível ver que não bate. Porquanto diz assim, não vos deixeis enganar. Paulo está dizendo, olha, vai haver um monte de corrente teológica esquisita, não se deixe enganar por ninguém. Porquanto antes daquele dia, com letra maiúscula, ou seja, o dia do Senhor, o dia com letra maiúscula nas escrituras é o dia do retorno de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo assim, antes de ele voltar, virá a apostasia. Antes de ele voltar, será revelado o homem da iniquidade, o anticristo, o filho da perdição, aquele que se põe acima de tudo. Então, como que casa aqui no meio um arrebatamento secreto não mencionado? Como que casa aqui no meio? Será que se fosse realmente ter isso, não seria dito em algum lugar? Não tem nenhum lugar que diz que vai ter um arrebatamento secreto, ninguém vai ver. Então, assim, todos os versos, se você lê, irmão, você vai ver que não cabe, não tem como, não faz sentido. É contra tudo que já aconteceu na história da igreja. É contra toda a teologia da Bíblia, é contra o povo de Deus no deserto, quando estava no Egito, é contra a geração apostólica. Tem uma canção que é na moda de livro fala sobre isso, a gente canta ela. Qual? Mas a igreja se arrebatar no piscar de olhos. Isso. O que diz que vai acontecer num abrir e piscar de olhos? Você sabe onde está isso na escritura? Você já foi lá, você já leu, você já investigou por você mesmo o que diz? Tem alguém que já foi? Se você já leu a Bíblia toda, muita gente já leu a Bíblia toda, você já passou o olho por esse versículo. A gente passa às vezes muito rápido e não se atenta. E é simples, o que diz que vai acontecer no abrir e fechar de olhos é a glorificação dos nossos corpos. Então Paulo diz assim, no abrir e fechar de olhos, nós receberemos corpos glorificados. Não que o retorno de Jesus se dará no abrir e piscar de olhos e ninguém vai ver. A Bíblia diz ao contrário, ela diz que todo olho verá. Todo olho vai ver. Todo mundo vai ver que Jesus voltou. Todo mundo vai ver acontecer. Vai ser um sinal nos céus, vai ser algo glorioso. Jesus vai fazer uma procissão no céu, vai dizer em Malaquias, se não me engano, agora não me lembro, mas diz que vai haver uma procissão real, Jesus com os anjos e a igreja arrebatada, todo olho vai ver. Então, irmãos, não acreditamos no arrebatamento secreto, certo? Letra B. O Espírito Santo é removido da terra durante a tribulação. Ou seja, durante a tribulação, a igreja já não está mais aqui, é isso que eles acreditam. O Espírito Santo é removido da terra, então não há mais a menor chance de você se converter, aceitar a Cristo ou alguma coisa assim. E daí eles ainda dizem que se você der a sua vida e você ser morto durante a tribulação, não negando a Cristo, então você ainda é salvo. Então o negócio chega a tal ponto que eles tiram o sacrifício de Jesus e dizem, se você agora der a sua vida, daí você ainda consegue ser salvo. Não vai ser assim, o Espírito Santo vai estar aqui e na verdade durante a tribulação vai ser o período que ele mais vai estar aqui. A era mais gloriosa da igreja, com a maior incidência de milagres, com a maior incidência do poder de Deus, o maior avivamento da história. Letra C. Jesus retorna em 2 etapas, uma visível, secreta e outra invisível, ou secreta e outra visível. Já falamos sobre isso. Letra D. A igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Já falamos sobre isso. Deus lida com Israel e com a igreja em dispensações diferentes. Ou seja, durante a grande tribulação, é um período que eles acreditam que o judeu vai ser julgado e punido pelo que eles fizeram com Jesus Cristo.
e ainda sem o Espírito Santo na terra, para que ele ainda não tenha a chance de se converter. Então, algo totalmente sem propósito. Vejo apenas um Deus punitivo, querendo bater e massacrar e punir o povo, sendo que o propósito não é esse, é punir o anticristo e o pecado, à medida que ele purifica a igreja, e a graça é estendida para que novos crentes entrem para o corpo de Cristo e sejam salvos durante a tribulação. Como eu falei para vocês, a grande tribulação é uma grande misericórdia da parte de Deus, porque muitos se converterão nesse período. Quando as coisas ficarem difíceis, eles vão se converter. Você prega para o cara hoje, ele não quer saber. Quando a coisa estiver mais difícil, você vai pregar, o coração dele vai estar mais aberto. Letra F. Pode falar. Vai ter alguém salvo e escolhido para ficar na tribulação, para guiar mais esse povo que vai se arrepender? Todo mundo vai estar aqui durante a tribulação. Você, eu, se for da nossa geração, nós estaremos aqui. O primeiro arrebatamento ali, voltando lá, é só para quem, a ressurreição é só para quem já está morto, né? Isso. Tá, entendi. Está fazendo. Agora tu está falando da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. Está confundindo com o primeiro arrebatamento e o segundo arrebatamento não existe. Só existe um arrebatamento. E a igreja é arrebatada e aqueles que já morreram em Cristo, eles são ressuscitados. Os corpos deles saem das tumbas e eles ressuscitam. Isso que vai acontecer. Onde entra a segunda? Lá depois do milênio, quando todo o período do reino se passar e o reino for estabelecido. Mas aí vem a tribulação? A tribulação é antes. Antes do arrebatamento? Isso, antes do arrebatamento. Todos vão participar da tribulação, então? Nós escolhidos também, né? Já estamos participando. Os santos, então eu consegui compreender os as ímpios, duas. todo mundo. E daí... Primeiro é sofrimento, depois é... E qual é o nosso objetivo, qual é o nosso papel durante a tribulação? É pregar o Evangelho para aqueles que estiverem desesperados. Nós vamos pregar e eles vão se converter. E milhões de novos salvos vão entrar no reino de Deus. Seria legal ter trazido a linha do tempo, mas eu não trouxe a linha do tempo. Um outro dia o pastor Juliano mostra a linha do tempo, que vai ajudar. É uma linha do tempo bem legal que mostra, vai ter certo o que vai acontecer e tal. Fazer um estudo na visão do pré-milenismo. Tem a foto ali. Quer botar lá? Bota lá então. A Luiz tem a foto, ela bota ali só para a gente ver. Enquanto isso a gente avança aqui. Então, pré-milenismo dispensacionalista, aqui ó, letra F. A segunda vinda é iminente. O que significa iminente? Pode ser a qualquer momento. Então eu pergunto para você, de tudo que eu falei ontem e hoje, Jesus Cristo, para não contrariar as Escrituras, para não contrariar o que Ele mesmo disse, Ele poderia voltar hoje? Não. Por que não? Porque não se cumpriu ainda o Evangelho sendo proclamado em todas as nações. Uma das E as razões. radiações dentro das nações. O Evangelho não foi pregado em todas as nações. Segunda razão, o anticristo ainda não se manifestou. O apóstolo Paulo diz que antes daquele dia virá a apostasia, o filho da perdição se manifestará. Terceira razão, Jesus Cristo vai voltar e vai se assentar onde para reinar? Jerusalém. E mas em Jerusalém, em qual lugar? Não templo. Que templo? Monte Moriá. Mas cadê o templo? O Monte Moriá está a cúpula dos muçulmanos. Está a cúpula dos muçulmanos lá, onde é o lugar, a mesquita dos muçulmanos, onde é o lugar que Jesus Cristo vai se assentar e vai reinar. Então, como ele vai voltar para reinar no trono? Como ele vai se assentar no templo em Jerusalém? Se não tem templo. O templo ainda não foi A construído. mesquita está construída no Monte Moriá. Exatamente. Construiu... Essa é a briga. Essa Não é dá a para briga. colocar um trono, olha aí, não dá para colocar um trono na mesquita? Rapaz. Porque o Islã é contra o isolamento de Jesus. Jesus não vai reinar na mesquita, mas- ele vai reinar no trono dele. Vai ser construído, pode ficar tranquilo. Vai ser Então tem que ser construído. construído. Vai ser construído. Os judeus, eles já têm tudo preparado. Eles dizem que uma vez que eles conseguirem autorização para construir, eles construiriam em tempo recorde, tipo 1, 2 anos. Mas os judeus cristãos, Não, Não. os judeus judeus ortodoxos. que ainda está aguardando a primeira vinda de Jesus. Eles não sabem, eles sabem, na verdade eles sabem, mas não acreditam. Eles vão construir esse templo para eles adorarem Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
eles vão começar a fazer sacrifícios de animais, como se ainda estivéssemos na antiga aliança. Mas eles não sabem que eles estão construindo esse templo, é para o rei Jesus, o noivo deles que vai retornar, eles vão se converter. Mas eles vão construir o templo ainda lá. Só que o território é importante, o Monte Moriá. Tem que ser no Monte Moriá, isso mesmo. Tá, vamos avançar. Quando a gente acabar tudo, a gente vai toreando o tempo. Então a segunda vinda não pode ser iminente, porque senão Jesus Cristo estaria indo contra as suas próprias palavras. Então Jesus Cristo não pode voltar hoje, não pode voltar amanhã, não pode voltar depois de amanhã. Tem um Não tempo. pode voltar a qualquer momento, como a gente ouve o tempo todo. Exatamente, não pode voltar a qualquer momento. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que faltam acontecer coisas. Só que também para quem morre, Pra hoje quem já morre. voltou, né? Não falta. Acabou o tempo. Pra quem Não morre. acredito. Já pegou a ficha? A ficha. Exceto, muito bem colocado, se você bater as botas. Se você bater as botas hoje, daí para você voltou. A ficha já foi. Não tem mais tempo de mudar nada. Falta Aí tu muita vai, gente. vai esperar primeiro. Isso é bom estar preparado. Falta muita gente ouvir ainda, né? Eu já ouvi isso do programa Noite de Rádio. Tem uma porcentagem grande que ainda não ouviu. Sim. Mas a gente tem que considerar também que a palavra fala que 1000 anos aos olhos do Senhor é como um dia. Sim. E um dia como um dia de ontem que passa. 1000 anos aos olhos do Senhor, diz a palavra. Sim. É como o dia de ontem que se fez. Então, para Deus, anos, 15, 20, 30 anos é que fração de segundos. Né? Ele faz uma aceleração. Sim. Eu acredito muito nisso. Que, por exemplo, Deus pode pegar a última geração, fazer uma grande aceleração e nós avançarmos 50 anos Sim. em um ano ou em 5 anos de pregação do Evangelho. Conforme a hora se aproxima, eu acredito que a igreja é tocada, se acelera e tudo vai caminhando em direção ao que vai acontecer. Porque o fato é, vai acontecer com você e comigo ou sem nós, se nós não quisermos fazer parte do que Deus está fazendo, vai acontecer e o Evangelho vai ser pegar todas as nações. O que eu quero fazer é fazer parte do que o Senhor está fazendo. Essa é a maior glória que eu posso ter. Fazer parte do que o Senhor está fazendo. E de alguma forma apressar a sua vida. Para que nós possamos estar juntos mais cedo. Para que nós possamos estar juntos o mais breve possível. Não hoje nem amanhã, porque hoje e amanhã não daria. Só se eu morrer, mas eu não vou morrer, em nome de Jesus. Ainda tenho muita coisa para fazer. Letra G. Principais expoentes: John Nelson Darby. E eu tenho mais muita gente, eu botei grande maioria da Igreja Evangélica Mundial. Essa é a visão mais difundida hoje. Esse é o que a maioria das pessoas acredita. Ponto número 3. É uma outra visão, não muito conhecida, mas está dentro das 4 mais conhecidas. Que é o amilenismo. O que o amilenismo diz? O milênio é simbólico. Ou seja, quando a Bíblia fala que haverá um período de 1000 anos para o estabelecimento do reino, esse aí tá com protetor auricular, um abafador, senão ele vai com os olhos saltados para fora da casa. O milênio é simbólico, ou seja, quando a Bíblia fala que haverá um milênio, eles acreditam que não é um milênio literal. Lembra que eu disse que a forma como interpretamos a profecia bíblica é de forma literal? O amilenismo já interpreta de forma alegórica ou simbólica. Então, para eles, o milênio não é um milênio de 1000 anos. É um período simbólico, que pode representar qualquer quantidade de tempo. Já estamos, de fato, no milênio. Então, eles acreditam que já estamos vivendo o milênio. O diabo está preso. Isso aqui eu não consigo nem explicar. Interpretação, porque eu não estou. É verdade, eles falam isso. Tipo assim, já pensou? Tipo assim, seria bom estudar todas as visões ao ponto de conseguir explicar tudo de todas as visões, mas é muita coisa para minha cabeça. Eu só estudo a que eu acredito e as outras não sei explicar. Então só passo por cima. O diabo está preso. A interpretação alegórica da Bíblia, da profecia. Acreditam que as coisas são simbólicas. Letra E, a segunda vinda também é iminente, pode ser a qualquer momento. Eles têm pouco interesse escatológico, ou seja, o importante é que Jesus vai voltar lá na frente, em algum momento, ou agora, enfim, mas não é o que eu foco, não foco a minha vida em me preparar para isso, eu não. É outro foco, focam em outras coisas, não tem interesse no estudo da escatologia. E um dos grandes pais da igreja
Agostinho de Hipona, ele era amilenista. O maior teólogo da Idade Média. É um dos pais da igreja. Sim. O grande teólogo da Idade Média, Agostinho de Hipona, ele era amilenista. Isso não descredibiliza. O Agostinho, na verdade, ele tinha. Muitos dos seus escritos têm pensamentos greco-cristãos. Se tu for pegar e for ver, ele teve muita influência grega. E é por causa dele, dos escritos dele, que nós temos influência grega na nossa teologia hoje. Mas isso, de forma nenhuma, descredibiliza tudo que ele fez, a forma como ele explica a Trindade e tudo mais. São posições teológicas que os estudiosos e teólogos não conseguiram harmonizar e fechar durante milênios de discussão. Calvinistas, arminianos e amilenista, e pós-milenista e pré-milenista. Cara, eles discutem há anos isso, eles não fecharam, eles não conseguiram dizer assim, tu tá certo e eu tô errado. Não, ele acha que ele tá certo. É uma particularidade deles, né? É o que ele acredita, é o que ele acredita e pronto. Então, assim... Mas o legal é que essas questões, assim, ó, eu acho que para a questão do crente se preparar, alguns colocam alguns crentes em situações difíceis. Por exemplo, de 24 horas, sim, sempre Jesus aí que não vai dar tempo. Mas isso não é algo que coloca em xeque a sua salvação. Sim. Né? São posições teológicas. A gente tem que adequar a nossa, é o que você falou. A gente tem que ver, assim, até que é uma heresia e até que ponto é um posicionamento teológico. Todos acreditam que Jesus vai voltar? Sim. Todos acreditam que Jesus é Filho de Deus? Sim. Todos acreditam que devemos evangelizar as nações? Sim. Não tem ninguém que não acredite em Mateus 24:14, o Evangelho do Reino vai ser pregado em todas as nações. Então, na verdade, o que eu acredito, particularmente, até esse momento que nós estamos vivendo agora, foi possível todo mundo continuar pensando as suas próprias visões. Até aqui. Daqui a pouco não vai ser mais, porque só a verdadeira vai permanecer. Porque quando o Evangelho for pregado em todas as nações, para eles vai acontecer o arrebatamento. E para nós vai ter a grande tribulação. Então eles vão ver que não deu certo. E tem grande chance de eles entrarem em apostasia. Traírem uns aos outros, ficarem apavorados, ficarem escandalizados, ofendidos com Deus. Como eu falei, até agora foi possível todo mundo andar junto. Porque não aconteceu, as coisas ainda não aconteceram. Mas a partir de que o Evangelho começa a ser pregado em todas as nações, os olhos dos judeus são abertos, eles começam a se converter, eles começam a clamar para Jesus voltar, então não dá mais. Porque daí só vai ficar aquela que é a certa. Todo mundo vai ter que ver. Ou vai entender, ou vai acabar entrando em apostasia. Daqui para frente não vai mais conseguir levar as quatro. Não tem uma posição sobre isso. Cada vez mais vai ser forçar as pessoas a estudarem sobre isso, a falarem sobre isso, a se aprofundarem nisso. Principais expoentes, o Agostinho de Hipona. Agora, o quarto ponto também é bem conhecido. O quarto ponto é o pós-milenismo. O quarto ponto é o que eu falei ontem da teologia dos 7 montes. Você vai ver aqui. O que diz o pós-milenismo? Quem que sabe me dizer aí, pessoal, olha só, quem que sabe me dizer aí qual é a visão que a gente acredita aqui na ceia? O Luciano não vale, ele já sabe de cabeça. Rosana sabe. Rosana falou. Eles também sabem. Se alguém perguntar para você qual é o seu posicionamento escatológico, no que você acredita? Não, dos 4. Qual você acredita? Tu sabe, o meu cara. Anote aí para você, se é que você acredita nisso. Anote aí, pré-milenismo histórico. É importante você não ficar, não sei de nada. É importante você saber. E explicar a sua, pode não saber as outras, mas a tua você tem que explicar. Explica, eu acredito que nós vamos ficar aí, vamos pregar o Evangelho. Eu vou falar um pouco mais ainda sobre. Já deu no meu tempo, né? Mas qual é a da Save? É a pré-milenista, né? Pré-milenista histórico. Tem que ser, né? Tem que ser. Senão ela não quer mais? Senão não vai pro céu. Senão não está arrebatado. Tá. Agora eu vou falar o pós-milenismo.
que ela acredita no seguinte. Ela é a visão, por exemplo, da Bethel Church, do pastor Bill Johnson, o Chris Vallotton, todo mundo que caminha debaixo da Bethel Church. Por exemplo, quem mais, meu Deus? A igreja da cidade, por exemplo, o Carito Paz, a Zion, o Dunamis, eles têm essa pegada aqui, eles acreditam nisso aqui que eu vou falar agora. Pós-milenista, isso. Não precisa se assustar, não tem nenhum problema eles acreditarem nisso, vai dar certo. Eu conheço pós-modernismo. Vai dar certo até o evangelho ser pregado em todas as nações, todo mundo vai para o mesmo lugar. Dali para frente é que vai ser difícil eles continuarem isso aqui, vocês vão ver por quê. O pós-milenismo diz o seguinte: é um ponto de vista considerado hiperpositivo. Por quê? Porque ele acredita na igreja vitoriosa, ele acredita na igreja que vence o mundo, ele acredita que a igreja cristianiza as nações, ele acredita que ele alcança certas esferas de influência e nós entregamos para Cristo uma terra cristianizada. Desconsidera o contexto das guerras e das tribulações. O reino de Deus já está presente de forma plena. Lembra que eu falei do mistério do reino? O reino de Deus, Jesus diz assim, o reino não vem de forma aparente e visível, pois já está dentro de nós. Ele está falando do quê? Do reino presente. Mas ele diz assim, orem para que Deus mande o reino, venha o teu reino. Então ele está falando do reino futuro e do reino eterno. Essa visão, ela acredita que o reino de Deus já está na terra de forma plena e presente. Não vai vir o reino, a gente não tem só uma parcela do reino, já tem o reino total, presente, completo. O que eu também não consigo explicar, porque é fácil ver que ainda há morte, ainda há choro, ainda há tristeza, ainda há lágrimas. Mas que está muito dentro de nós o reino de Deus, né? Eles acreditam nisso. Que está morto? Que está dentro de nós. Que está dentro de nós, isso mesmo, acredito que está dentro de nós. E já está na terra de sua forma plena. Letra C, a igreja é vitoriosa em estabelecer o reino de Deus na terra. Nós de fato conseguimos então cristianizar as nações, nós estabelecemos o reino. E o nosso papel é anunciar, como arautos, não estabelecer. Letra D, a expectativa de um longo período de paz após a cristianização das nações. Então eles acreditam que conseguirão cristianizar as nações e haverá paz após isso. Jesus volta para uma terra cristianizada pela igreja. Letra F, as profecias bíblicas sobre perseguição, apostasia, grande tribulação, eles acreditam que já se cumpriu. Então, por exemplo, poxa, mas eles não lêem lá que está dizendo que vai haver grande tribulação e tal. Eles leem, só que eles acreditam que já se cumpriu ao longo da história da igreja. Por exemplo, no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano invadiu Jerusalém, destruiu o Templo de Salomão, matou um monte de judeus e eles foram dispersos sobre a terra. Para eles, essa é a grande tribulação. Essa foi a grande tribulação, já aconteceu lá. Então, daqui para frente, é um período que vai vir a paz. É um período que a igreja foi chamada a cristianizar as nações e estabelecer a paz. Sendo que nós acreditamos que lá não se cumpriu a grande tribulação, vai se cumprir no fim dos tempos. Como disse o apóstolo Paulo, vai vir a apostasia, filho da perdição, que é o anticristo, vai ser revelado. E então, depois dessas coisas, seria o retorno de Jesus Cristo. Eles acreditam que já aconteceu lá. Eles acreditam na conquista dos 7 montes, como eu falei ontem, as artes, a política, são 7 aí, agora eu não me lembro mais, educação, entretenimento, artes e tudo mais. Qual é a família? Muito bom, a visão do Dunamis, por exemplo, dos 7 montes, a visão da Bethel, com relação ao quê? Com relação a evangelismo, muito bom, muito válido. Tipo, eles vão alcançar as pessoas das artes, então eles vão na rua e levam pessoas que também, sei lá, pintam paredes e fazem aquelas coisas maravilhosas. Durante essa pintura, o pessoal para ver, não para? Eles vão lá e evangelizam, ou evangelizam pessoas da televisão. Tipo assim, como quero botar cristãos dentro da política, ótimo. Como uma estratégia de evangelismo, é ótimo. É uma teologia muito boa, e eu concordo. Mas o único problema é acreditar que nós vamos
conseguir e vencer, e nós vamos estabelecer o reino, e nós vamos conseguir fazer isso, e entregar uma terra cristianizada para Jesus. E os principais expoentes, então, João Calvino, Jonathan Edwards, e da atualidade, o Bill Johnson, que é da Bethel. Eu queria agora, interpretando a profecia bíblica, eu vou falar bem rapidinho. Olha ali, o que é hermenêutica? Palavrão, bem rapidinho. É a ciência e a arte de interpretar a Bíblia. É a forma como você interpreta. Quando você lê, você bota lentes. Você vai botar uma lente e através dessa lente você vai interpretar o que está escrito ali. Qual é a hermenêutica que nós acreditamos? Quem acredita no pré-milenismo histórico, que é o que acreditamos, necessariamente precisa dessa lente, porque senão não faz sentido nenhum. Histórico, gramatical, literal e futurista. O que isso quer dizer? Histórico quer dizer que leva em conta o contexto histórico. Leva em conta que Paulo escreveu para os romanos, tinha uma igreja em Roma, leva em conta o contexto histórico da igreja em Roma, os problemas que a igreja estava enfrentando, o contexto, leva em conta o contexto, como o receptor original da mensagem recebeu essa carta, então leva em conta o contexto. Gramatical, leva em conta as palavras, como as palavras foram escritas, por que ele usou essa palavra no grego, por que ele usou essa palavra, o que essa palavra, qual outro sentido que pode ter essa palavra. Literal, não acredita que as profecias são alegóricas, são símbolos, não, literais, o que a Bíblia diz que vai acontecer é realmente aquilo que vai acontecer, não é um simbolismo. E futurista, acredita que as profecias ainda vão acontecer. Então, por exemplo, a grande tribulação é uma profecia de Jesus, nós acreditamos que ainda vai acontecer. Não aconteceu no passado. Então, depois dá para pegar, pastor, pega umas 2, 3, 4 profecias e analisa por essa lente. É um exercício bem legal de fazer. Qual o contexto histórico? Qual o ano, que ano que era? Para quem que foi? Como a igreja recebeu isso? As palavras que foram usadas, literal e vai se cumprir no futuro, vai analisando as profecias através disso daí. E tem a linha do tempo lá? Tem? Então bota a linha do tempo ali pra gente ver. Vai ficar bem fácil para você evidenciar. Tá vendo aí, ó? Muito longe, né? Tá bom? Dá para aproximar? Pode aproximar só aqui, ó. Mas assim, tá. Acho que... Mas se não dá, também dá para ver. Tem bastante detalhes que, meu Deus, demoraria muito tempo para a gente falar e a gente precisa encerrar. Então, aqui foi a primeira vinda de Jesus, aconteceu há 2000 anos atrás, ok? Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, lembra que eu falei? Sim. E aconteceu a dispersão dos judeus por toda a face da terra. Eles foram dispersos, foram espalhados, e desde então eles não tiveram mais uma nação para chamar de sua, até que na nossa geração, isso é mais um ponto muito importante que chama a atenção para a nossa geração. 14 de maio de 1948, os judeus receberam a terra novamente para eles, e hoje eles têm uma terra. Hoje Israel ali pertence aos judeus, e desde esse ano aqui, nos últimos 2000 anos, eles não tinham uma terra. Jesus não tinha para onde voltar antes da nossa geração. Antes de 1948, se Jesus fosse voltar para Israel, não era governado pelos judeus. Ele não podia voltar para cumprir essas profecias. Então, nós estamos vivendo agora. O que nós estamos vivendo, Luiz? Nós estamos vivendo aqui, ó. Essa era atual é chamada a era da igreja. Essa era nós chamamos de o princípio das dores. Se você ler lá, você vai ver que nós já vemos terremotos, nós já vemos calamidades, nós já vemos tsunami, nós já vemos pandemia, nós já vimos guerras, tudo isso. Jesus diz assim, calma, vocês vão ver essas coisas acontecer, mas isso é só o princípio das dores. Ele faz a analogia das dores de parto. Quando as contrações entre
A dor de parto, a contração da mulher grávida, ela se intensifica, uma contração, depois outra, depois outra, depois outra, muito rápido, quer dizer que está chegando a hora. Então quer dizer, ele está... Quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos vivendo esse período, mas nós podemos esperar uma escalada das dores de parto. Porque conforme se aproxima o período, é terremoto mais colado em terremoto, é pandemia mais colado em pandemia, tá entendendo? Mais eventos acontecendo. Contrações mais fortes. Guerra atrás de guerra, isso mesmo. Contrações mais fortes. Nós estamos aqui, tá? Em algum lugar, talvez aqui, ou talvez aqui, nós estamos em algum lugar desse lugar aqui do princípio das dores. É onde nós estamos hoje, tá? Tá, agora joga daqui para lá. Aí, volta um pouquinho. Aí, essas coisas aqui eu não vou falar, que é muita coisa, mas o que vai acontecer? Quando o Evangelho for pregado em todas as nações, a Bíblia diz, então virá o fim. Não é o fim geral de todas as coisas, é o fim esperado para começar a grande tribulação, a apostasia, o último grande avivamento, a perseguição, enfim, todas as coisas. A grande tribulação, ela é dividida em 2 períodos, ela tem 7 anos. Vão ser 2 períodos de 3 anos e meio. O primeiro período de 3 anos e meio, o anticristo ele vai fazer um acordo de paz com os judeus. E nesse acordo de paz com os judeus, é o que acredita-se que os judeus vão poder construir o 3º templo. Eles vão fazer o templo, os muçulmanos vão adorar Allah, e os judeus vão adorar Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo templo. Isso não está na Bíblia, isso é o que acredita-se, pode ser que não seja assim. É o que eu ouvi que acredita-se, fazendo os estudos, que talvez seja assim. Mas o que importa é que terá um período de 3 anos e meio, e isso está na Bíblia, que o anticristo fará um acordo de paz com Israel. Então não vai haver tribulação nem grande tribulação, vai haver paz aparente. Mas durante esse período, o anticristo está se preparando, se arquitetando, ele está começando a se tornar famoso, ele está começando a aparecer para as pessoas, para as nações, na televisão. Não sei como vai ser, como será isso, mas ele vai estar começando a arquitetar os seus planos. Por quê? Porque ele faz um período, ele faz um acordo de paz de 7 anos. Só que na metade desse período, ele fará cessar o sacrifício e a oferta. O que quer dizer isso aqui? Ele vai invadir Jerusalém, ele vai se assentar no trono e ele vai dizer que ele é Deus, e ele vai mandar os judeus pararem de sacrificar, porque os judeus vão estar lá sacrificando animais no templo como se ainda fosse a antiga aliança, porque eles não acreditam em Jesus. E ele vai começar a perseguir todo mundo, cristãos e judeus. Vai implantar a marca da besta, vai tentar as leis, vai tentar e vai fazer de tudo. Então, quando ele se assentar no trono, iniciam-se os últimos 3 anos e meio da história da igreja dessa era, como conhecemos. Esse aqui é o período da grande tribulação. 1260 dias, 3 anos e meio. Daniel vai falar tempos e meio tempo. Também é outra forma para falar a mesma coisa. Quando Jesus Cristo volta aqui, no final da grande tribulação, segunda vinda, vem com as nuvens, todo olho verá. Onde é que está escrito que todo olho verá? Apocalipse 1:7. Primeira ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para ganhar seus corpos glorificados. Aqui eu vou pular, tem muita coisa, vamos para o lado. Milênio. Lembra que eu falei do estabelecimento do milênio? Essa parte aqui, Batalha do Armagedon, final de Cristo e tudo mais, as gotas, aqui está escrito os bodes, mas em algum lugar aqui vai ter a festa das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19. Tem quem acredite que as bodas do Cordeiro é esse período de 1000 anos de festa, tem quem acredite que vai ser um período menor de festa, mas é as bodas do Cordeiro, é a festa de casamento, a noiva com o seu noivo, ok? Quando Jesus Cristo volta, ele estabelece o milênio. A igreja, Jesus Cristo retorna, a igreja encontra com ele nos ares e todo mundo volta para estabelecer o milênio. E durante 1000 anos vai acontecer tudo aquilo que eu falei. A terra vai voltar e retornar a ser como era no princípio da criação.
Ao final do milênio, vai ter o juízo do grande trono branco, que é o quê? A segunda ressurreição. A ressurreição dos que não morreram em Cristo, o restante dos mortos. Eles são ressuscitados para serem condenados. Satanás é lançado no lago de fogo, que arde com enxofre. Ele vai ser lançado lá para sempre. E a gente entra na eternidade. Deus, Apocalipse 22, a Nova Jerusalém desce, Deus habitará na terra para sempre, pela eternidade. E esse é o fim, até onde está escrito na Bíblia. A eternidade será aqui com Deus, o noivo e a igreja, e não haverá mais choro, lágrima, tristeza, morte e nada mais disso. Posso falar mais coisas? A gente já estudou bastante isso, né? A gente vai ver aqui. Alguns com a pergunta. Que alguns perguntam assim, tá, pastor, mas ali dá uma data ali para a volta de Jesus. Ali mostra um dia. E aí a gente vai para uma data e falar que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Só que daí entra outra questão histórica. O judeu, por exemplo, o casamento lá, era um período de um ano que o governo tinha para voltar. Para voltar para buscar noivo. Então tinha uma estação de um ano que tinha que voltar. Então nesse um ano, de caso que ele preparar o lugar para a esposa, para o noivo, era um ano. Então tinha uma estação que ela ia esperar ele todos os dias, ela se vestia, esperava ele. Então quer dizer que quando Deus fala para a gente que não tem dia nem hora, lá em São Vicente fala que o dia do seu graça como um ladrão, mas vós que sois da luz, para aqueles que são da luz não será um dia de engano, de surpresa, só para quem está nas trevas, para quem está na luz será um dia esperado, então, porque para não parecer, então a gente está, é uma heresia, porque a gente vai saber a hora exata, não é heresia. A gente vai saber a estação que está acontecendo, no nosso caso. Porque muitos podem alegar, mas ele está indo contra a Bíblia, que fala que a gente deu uma data para ele voltar ali, acabou. Não, mas ali não tem data, né? Não, mas teoricamente acabou a tribulação do 3 anos e meio, de volta. Sim. Então, assim, teoricamente, já conversei com alguns alunos, então, teoricamente, tem uma data para ele voltar, tem um dia que a gente vai saber qual é. Então, justamente isso, a gente não sabe exatamente a hora, mas a gente sabe da estação que isso vai acontecer. É igual o neném quando nasce, você nunca vai saber a hora, você faz cesárea, né? Entendeu? Mas no normal é os princípios. Exatamente. É a parábola da figueira, Mateus 24. Jesus disse assim: quando vocês olham para a figueira e veem que ela está dando as folhas, vocês sabem que está chegando o verão e vocês sabem que ela vai dar os frutos, certo? Da mesma forma, quando vocês verem esses acontecimentos acontecendo, quais acontecimentos? Que ele falou em Mateus 24, todas as coisas ali. O que está ali, Luiz? Todas as coisas que estão ali. O princípio das dores, os terremotos, pandemias, tsunamis, etc, guerras. O que mais que está ali? A grande tribulação, o aparecimento do anticristo, está tudo ali na sequência. Ele diz: quando vocês verem essas coisas acontecendo, saibam que essa geração que viu essas coisas acontecer não vai passar sem que eu retorne. Essa é a dica que ele dá. Ele não dá um dia, mas ele dá uma estação. Ele diz para mim que se a minha geração ver essas coisas acontecer, a minha geração vai ver o retorno dele. Se a minha geração não ver essas coisas acontecer, a minha geração não vai ver o retorno dele. É isso que ele está dizendo. Ele diz: fiquem atentos aos sinais e se atentem à estação. Não se atentem ao dia, à hora, ninguém sabe. Mas eu chamo vocês a estarem preparados, analisando a estação. Como vocês olham os tempos, verão, outono, inverno, você sabe das frutas, vocês sabem tudo, das luas, vocês estudam tudo. Fiquem atentos às estações. Amém? Amém. Alguém tem alguma pergunta? Não. Devem ter várias, né? Milhões. Que depois tem que fazer um dia de pergunta e resposta. Eu tenho uma bem importante. Como tu disse, de apostila alguma coisa assim, né? Mas vai ser disponibilizado alguma coisa pra gente de material? Ou eu ao tenho menos esse material aqui, tem essa linha do tempo aí. A linha do tempo aí. Juliana já. Então arrasou. Bem show. Vamos orar então? Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa tarde, a tua presença, estudando o fim dos tempos.
muito bom, é muito maravilhoso poder falar sobre você e é muito maravilhoso o seu plano. O seu plano é incrível, o seu plano não tem igual, é um plano muito maravilhoso, cheio de reviravoltas. E quanto mais eu estudo o seu plano, mais fascinado eu fico pelo seu plano. Eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um que veio aqui. Eu te peço que essas muitas palavras que foram faladas encontrem lugar na mente e no coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, que você traga a revelação de que precisam, que você traga a sabedoria necessária, o espírito de sabedoria e revelação repousa sobre a vida de cada um, para que eles possam compreender e para que eles possam se preparar para o grande e terrível dia do Senhor. Grande dia para nós e terrível dia para o pecado, para o anticristo, para a maldade. Nós te louvamos e agradecemos por tudo. Nós abençoamos essa igreja, essa casa, em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo tão precioso, essa conferência de fim dos tempos, na cidade de São Francisco do Sul. Amém, amém, amém. Amém, gente. Amém. Agradecer a luz mais uma vez, todos vocês. Estava ali sentado pensando, meditação rápida do pastor Juliano, eu sempre tenho um branco, mas a galera não fica repregando o que ela pregou. Mas é muito bom, né, a gente ver, né, a gente olhando a gratidão que a gente tem pelas pessoas, né? Quantas, eu vejo os mais novos aqui hoje ouvindo sobre isso, né? Estando no ambiente desse ouvindo, ainda que sofreu de rede com sono, né? São crianças lá. Estão aqui, mas quantos de nós levamos anos, né, para chegar num lugar como esse e ouvir sobre isso? Eu gosto de usar algumas igrejas que a gente precisa, muitas a gente critica algumas coisas, e eu gosto de usar elas como exemplo para a gente como positivo. Opa, para ter gravando ainda? Para mim gravar então. Porque a gente olha